Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o vídeo de agora, novamente, como sempre, é aquela velha novela mexicana entre Pedro, Felipe Luiz e Flamengo, né? Diretoria do Flamengo, onde no dia de hoje, galera, o assunto principal, novamente, é o Pedro e o elenco do Flamengo. Por quê? Porque, galerinha, o Pedro convocou, né, fez uma reunião fechada, a portas fechadas com o elenco do Flamengo para esclarecer a versão da história dele, onde ele fala pro time, né, os motivos que fez ele ficar com o corpo mole, não treinar direito, sabe? Irritar ali a comissão técnica de Felipe Luiz e até o próprio Felipe Luiz, né? E nessa reunião, galerinha, escute bem, ele fez somente com os jogadores, é isso aí, ouviu bem? Somente com os jogadores e excluiu ali Felipe Luiz. Felipe Luiz não participou, ou seja, tem alguma coisa aí, né, galera, pra ele, né, não querer o Felipe Luiz. Eu vou ler aqui a notícia e depois vou dar minha opinião sincera sobre o que eu acho disso e quero saber também a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Pedro chamou todo o elenco para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre a sua postura abaixo do esperado nos treinamentos. Ou seja, galerinha, se ele está abaixo, tem algum motivo, né? Se ele está fazendo corpo mole, tem algum motivo. Ele quis fazer essa reunião para relatar com os colegas. E Felipe Luiz não participou da conversa. O camisa 9 não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante os companheiros e dar sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Felipe Luiz e se mostrou incomodado com os adjetivos como lamentável e ridículo. Ou seja, galerinha, como vocês puderam ouvir aqui na minha notícia, né, o Pedro está irritado com o que o Felipe Luiz falou dele, no caso, né, os adjetivos usados, né, ridículo, seu ridículo, é lamentável, né, o que ele fez. Ou seja, ele não gostou de estar incomodado e aí resolveu fazer ali uma reunião com o elenco do Flamengo para esclarecer os motivos, né, dele fazer corpo mole, de não vir treinando direito, esclarecer ali a razão dele, né, galerinha, os fatos dele, e ele está correto em dar os fatos dele, né. Se o Felipe Luiz falou de um lado, ele tem que se defender do outro. Normal é isso. E aí cabe a gente ali tentar reunir o quebra-cabeça e tentar ver qual versão é a correta, se é a versão do Felipe Luiz ou a versão do Pedro. Quem está correto ali na história, né? Mas pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, galerinha, esse negócio ainda vai render mais, meu povo. Vai render, porque se o Felipe Luiz está fora dessa reunião, é porque o Pedro já está com raiva do cara e não quer que o cara esteja ali. Ou seja, então o Felipe Luiz também, quando quiser de novo ter outro jogo, não vai, no caso, quando tiver outro jogo, o Felipe Luiz não vai mais relacionar o cara. Parece que ali, galerinha, um negócio entre Felipe Luiz e Pedro acabou. Acabou, não vai ter mais volta. Pelo jeito aqui, pelo que eu senti aqui, não vai ter mais volta. E o Pedro não vai mais jogar pelo Flamengo, eu acho que não vai jogar. E nem o Felipe Luiz vai relacionar o cara, a não ser que os dois tenham uma conversa isolada ali, os dois mesmos ali, aquela conversa demorada, calorosa ali, para botar os pingos nos is. Mas pelo jeito aqui, ó, Pedro foi excluir o Felipe Luiz da reunião, então com certeza ele quer defamar, eu acho, né? Eu não tenho certeza, defamar o Felipe Luiz ali, ou falar a versão dele, por que ele tá fazendo corpo mole, né? Por que ele não quer treinar direito, por que aconteceu isso aí e chegou nesse ponto. Ou seja, ele vai falar tipo isso, ó. Olha, o Felipe Luiz não queria me escalar, eu treinei e não fui relacionado, aconteceu assim, isso nos treinos, e eu tava apto pra jogar e não me colocava, e quando me colocava me tratava diferente dos outros, ele falava mais bruto comigo do que com qualquer um outro aí, pegava muito no meu pé e no pé dos outros não, né? Ou seja, ele vai dar os fatos dele para o jogador. Isso aí, galera, eu acho que ele tá tentando chamar o elenco para o lado dele, né? Pra querer o elenco ficar contra o Felipe Luiz, é o que parece, sabe? E o que o Pedro tá fazendo, na minha opinião, é uma coisa errada, ele não pode querer desembar o elenco ali, sabe? Tumultuar. Isso ali pra mim é querer tumultuar. É querer tumultuar. Porque se os jogadores agora quiserem ficar com raiva do Felipe Luiz, né? Não, Pedro tem razão, eu percebi isso, Pedro, ó, isso mesmo ali. Aí pronto, aí adeus título do Flamengo, adeus, né, Brasileirão, adeus Copa do Brasil, adeus Libertadores, adeus tudo. Quando o elenco ficar todo mundo contra o técnico, vão querer demitir o técnico. Aqui no Brasil é assim, quando o elenco não gosta do professor, né? Todo mundo faz corpo mole, começa a perder partida, começa a fazer tudo errado, tudo mais, aí perde os títulos e aí em seguida quem sai? O técnico. E o Felipe Luiz, galerinha, por mais que tem coisas que eu não gosto nele ali, mas tem coisas que me agradam também dele, sabe? Tem uma coisa ou outra que eu não gosto dele e tem uma coisa ou outra que eu gosto dele. Pra mim ele está muito bem no Flamengo, né? Ninguém é perfeito, todos os técnicos vão errar, né? Vão fazer uma escalação errada e tudo mais, mas mesmo assim, o Felipe Luiz me agrada, sabe? Até certa instância também, não vou mentir, mas sempre errar demais e começar a fazer besteira, né? Eu vim aqui falar, eu não sou um cara covarde. Só que o que o Pedro tá fazendo é 15 em Bahia, e aí
quando o Flamengo começar a perder aí, já tem um motivo, né? O motivo é isso aí, ó. Pedro tentando convencer os jogadores a ficar do lado dele. Eu acho, galera, tá estranho demais essa confusão aí. Pedro não poderia fazer esse negócio, na minha opinião. Ele não poderia ter feito essa reunião aí só com os jogadores. Tinha que chamar também o elenco, a diretoria do Flamengo, todo mundo ali conversar, todo mundo cara a cara ali, ó. Bap, Boto, Felipe Luiz, jogadores, bora todo mundo conversar aqui, bora esclarecer. O negócio tá desse jeito assim, assim, assado. Tem que mudar assim, assim, assado. E cada um ia dar sua opinião. Tem que mudar, Pedro? Então tu também, Pedro, ó. Aí Felipe Luiz, ó, tu tem que fazer isso, isso e isso. Tem que mudar naquilo, aquilo ali também. Aí a diretoria vinha também com o Bap e o Boto. Então, Felipe Luiz e Pedro tem que mudar isso, isso e isso. E aquilo ali também. E vamos todo mundo melhorar. E o Pedro com a diretoria, melhora a diretoria, melhora o Felipe Luiz. E ali todo mundo ia ter uma conversa sadia. Ia colocar, expor os erros e os acertos, né? E todo mundo ia entrar ali como eu posso falar? Não no impasse, mas ia dar tudo certo, tá, galera? Entrar no impasse é foda. Mas todo mundo ia entrar numa ideia, né? Na mesma ideia, todo mundo ia começar a pensar do mesmo jeito, positivo ali, né? E esclarecer. E aí a roda, a engrenagem ia começar a funcionar de novo, né? Pelo lado do Flamengo e tudo ia ficar legal como sempre, né? Tipo, como sempre não, porque no Flamengo as coisas não estão sempre legal não, né, galerinha? Sempre parece uma quinzimba, mas no Flamengo não tem paz, assim, com muita frequência, sempre tem uma quinzimbinha, mas mesmo assim o time tá andando, está andando, e o Felipe Luiz, galera, do jeito que ele falou com o Pedro, eu nunca vi ele falando daquele jeito ali, então, realmente alguma coisa tem, não que eu tô do lado do Felipe Luiz, eu não tô do lado de ninguém, sabe, eu tô do lado da razão, e pelo que eu tô vendo ali, Felipe Luiz falou muito, né, muito convicto, né, com uma expressão muito forte do Pedro, e Pedro se incomodou quando o Felipe Luiz falou que era lamentável, e que era, como é que é, lamentável e, cadê aqui, ó, e ridículo, né, o Felipe Luiz pegou pesado, né, nos argumentos ali, só que, tipo, ele desabafou, ou seja, o Pedro não é de hoje que tá assim, igual eu falei, ó, o Davi Luiz já falou dele, ó, eu te amo, cara, tu, sei lá, como meu irmão aí, mas se fosse técnico, você não treinaria no meu time, não, tu faz muito pouco moto, tem que treinar mais. Aí o Rogério Ceni também achou a atitude dele lamentável na época, quando o Rogério Ceni era treinador, lamentável, isso não pode, um menino bom igual o Pedro fazendo desse jeito. Aí o Sampaoli, né, a comissão técnica de São Paulo brigou com o Pedro ali, teve aquele lance do murro, né, eu acho que foi São Paulo, ou seja, e só com o Pedro, galera, só com o Pedro, tipo, pra ser um bom menino, né, com a aparência que ele passa, isso aí tá longe de ser um bom menino, né? Está errado, e na minha opinião, Pedro tá errado em fazer essa reunião aí pra querer tumultuar. Ele quer tumultuar, ou seja, tá mais fácil dele sair, né, e deixar o Flamengo nas traças ali, do que ele ficar. Porque se ele ficar ali, o clima não vai ficar bom pra ele. Eu acho que o Pedro vai sair nessa janela, galera. Eu acho que vai sair. Só que o Flamengo também não pode liberar ele fácil. É 20 milhões de euros em diante. Qualquer coisa, deixa ele no banco, treinando lá, beleza, mas é 20 milhões de euros em diante, né? Também não pode vender barato não. Mas eu acho que nessa janela o Pedro sai. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho, pelo que eu tô vendo aí, ele não quer fazer as pazes com o Felipe Luiz ali, né? Já excluiu o cara da conversa. Então, alguma coisa tem aí. Agora a opinião de vocês, comentem aqui o que vocês acham, galera. O que vocês acham? Pedro fez certo em fazer essa reunião sem o Felipe Luiz, né? Sem querer ali se consertar, conciliar com o Felipe Luiz, com a diretoria do Flamengo, ou ele foi errado, né? Na minha opinião, ele foi errado. Quem está certo na história, ninguém ainda sabe, mas por enquanto ainda a balança pende para o lado do Felipe Luiz, né? Pende para o lado dos técnicos, né? Do Davi Luiz, das pessoas que falou que ele faz realmente corpo mole. E o Pedro, tipo assim, eu também sei que o Pedro suportou muita coisa no Flamengo, né? O lance da agressão, né? Ele suportou ali ficar no banco do Gabigol muito tempo, jogando melhor, na minha opinião. Tipo, tem uns negócios também que atrasou a vida dele. E ele também deve estar sufocado, né? Querendo soltar aquilo que tá ali dentro dele ali, pra querer também, né, galerinha? Extravasar e soltar e se aliviar. Tipo, ele tá incomodado também. Ele é humano, ele também tem o direito de ficar incomodado. Mas ele não pode, passar, né, a incomodação, mas foi extremo, mas passar o que ele tá sentindo para os outros. Não pode passar para os outros, porque se passar para os outros aí, ó, os próximos jogos o Flamengo vai só descer, e o pivô disso aí vai ser ele, né, mesmo que não seja ele, mas se o Flamengo começar a perder aí, todo mundo vai pensar aí, ó, o efeito Pedro aí, ó, mesmo que não foi ele, tá bom, mesmo não sendo ele, ó, o efeito Pedro aí, o elenco começou a perder, olha aí, ó, por causa do Pedro, dá uma derrota aí, por causa do Pedro, nós ia terceiro, por causa do Pedro, a gente está voando da Libertadores por causa do Pedro, a gente não joga mais a Copa do Brasil, fomos eliminados. Ou seja, mesmo não sendo ele, a gente vai pensar isso. Por quê? Porque ele está querendo chamar os jogadores ali, vai fazer a panela, passar e querer fazer a mente dos jogadores, né? Com não sei o quê. Talvez ele pode até ter razão, sabe, galera? Mas mesmo assim, ele não pode descontar na torcida. Se ele tem problema com a diretoria do Flamengo e com o Felipe Luiz, é pra lá, a torcida não tem nada a ver com isso, não. Aí, por causa dele, a torcida tem que ver o Flamengo perder toda hora? Não, não pode mesmo, não pode mesmo. Se for assim, o Flamengo tem que vender o Pedro. Eu gosto do Pedro, tá? Mas tem que vender. Essa é a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Antes de acabar o vídeo,
se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação, divulguem esse canal para gerar esse canal vai crescer com a sua ajuda e com a sua inscrição. E a meta de likes, vamos subir de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vai agradecer bastante a Deus. Obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera. Então, saindo mais notícias, como sempre eu volto aqui. Fique todo mundo com Deus e falou!